Olá, hoje eu vou estar passando para vocês uma revisão do sétimo ano, que foi a respeito da regra de 3 simples, direta e inversamente proporcional, né? Por que isso? Porque os exercícios que vocês vão ter que fazer agora vai ser justamente em cima dessa matéria, tá? Então, alguns alunos não tiveram aula comigo, então só como uma questão de revisão aí também para poderem porque eu não sei até onde vocês aprenderam, tá? Então, vamos. Bom, nesse exercício, nesse exemplo 1, né, para vocês entenderem melhor o que é essa razão e proporção novamente, lembrando que isso daqui foi um slide que eu passei o ano passado, tá? Para vocês, já trabalhamos em cima, inclusive, desses exercícios aqui, de exercícios, exemplos e tudo mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então, para isso, eu vou ter que montar uma tabelinha. Essa tabelinha, ela vem de que forma? Camisetas, porque é o que está sendo falado, e o preço dessas camisetas. Então, a cada 3 camisetas, ela paga R$ 120. Só que ela vai comprar 5 camisetas. Então, quanto é que ela vai pagar nessa questão? Então, para eu saber isso, o que eu tenho que verificar? A questão das grandezas, se ela é direta ou inversamente proporcional. Para isso, o que eu vou ver? Ó, eu vou colocar a primeira setinha aqui, ó, indo do menor para o maior, tá vendo? Do menor número aqui, ó, para o maior, tá? E aqui eu vou verificar se a grandeza vai ser a mesma. Ou seja, se eu pago 120 em 3 camisetas, eu vou pagar mais ou menos em 5 camisetas. Ou seja, eu vou pagar mais. Então, a seta aqui é a mesma. Ela tá indo do menor para o maior, tá? Sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Ó, vou multiplicar em cruz, porque ela é diretamente proporcional. Então, eu faço aqui, ó, a minha multiplicação em cruz. Então, eu vou responder o exercício aqui do lado. Eu vou fazer o quê? 3 vezes x é igual a 5 vezes 120. 5 vezes 120 é igual a 600. Como eu tenho esse 3 que está multiplicando com x, o que eu vou fazer? Eu vou passar dividindo. Isso nós já trabalhamos bastante, né, gente? Então, aqui, ó, 600 dividido por 3, o valor de x é igual a R$ 200. Ou seja, então é esse valor aqui que serão pagos para eu comprar 5 camisetas, tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ó, vem falando assim: uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Gente, quem vem falando aqui na questão do trabalho em horas por dia e a questão do prazo, que está sendo passado em dias. Então, montando a tabelinha aqui, ó, então eu tenho 8 horas, será realizado a obra em 20 dias, e aí ele está reduzindo aqui, ó, para 5 horas de trabalho. Então, aqui no caso, a questão é verificar se eu vou aumentar os dias para eu poder fazer esse trabalho ou se vai ser diminuído. Então, a questão aqui, ó, ele está sendo o quê? Então, eu tá vindo aqui, ó, do menor para o maior, setinha para cima, tudo bem? Só que na questão aqui do prazo, eu tenho que verificar o seguinte: quanto mais dias trabalhado, vai ser maior ou menor o prazo? Se eu trabalho mais, naturalmente, eu vou demorar menos dias para
conseguir esse resultado, né? Para conseguir essa obra concluída. Então, ou seja, aqui a setinha ao contrário, se eu vou então diminuir os dias, né, as horas trabalhadas, eu vou aumentar os dias a serem trabalhados. Essa obra vai se estender por mais tempo. Então, sabendo disso, eu já sei o quê? Que aqui eu vou aumentar os dias a serem trabalhados. Então, verifiquem aqui, ó, que as setas, elas são inversamente proporcionais. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Aqui, né, eu tô diminuindo a quantidade de horas, mas aí eu vou ter que acontecer o quê? Eu vou ter que aumentar a quantidade de dias, tá? Isso é que é a grandeza inversamente proporcional, tá? E aí, como é que eu vou calcular isso daqui? Gente, a diretamente proporcional é só eu multiplicar isso aqui, ó. Fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 8 vezes 20 e 5 vezes x. Então, olha como vai ficar. 5 vezes x, tô isolando aqui o x, né? E 8 vezes 20, ok? Então, aqui, gente, olha como é que vai ficar. Eu vou ter o quê? 8 vezes 20, 160. O 5 tá multiplicando, eu vou passar, então, dividindo. Ou seja, o valor de x é igual a 32. No caso aqui, eu tenho o quê? 32, então, dias a serem trabalhados, né? Então, se eu diminuo a quantidade de horas, eu vou aumentar os dias a serem trabalhados. Isso aqui é uma regra inversamente proporcional, tá? Sabendo disso, vamos para as questões que vocês vão trabalhar. Primeira questão aqui, um caminhão azul com altura de 2,5 metros, 2,5 metros, e um caminhão vermelho com altura de 2,7 metros, vão tentar passar por um viaduto cuja altura é de 2,68 metros. Dessa situação, podemos afirmar que, nesse caso aqui, não precisa de ser feito aquele cálculo que nós já havíamos feito. Nós temos que saber o que aqui? Gente, o que nós temos que saber é que 2,5 e 2,50 é a mesma coisa. E que 2,7 e 2,70 metros é a mesma coisa. Então, repare que aqui é 2,68. E aí, com base nisso, vocês vão colocar a alternativa certa. Vocês não vão precisar, nesse caso, fazer o cálculo, só saber a questão lógica. Então, na questão 2 aqui, reparem que aqui ele está falando que uma torneira desperdiça 120 mililitros, né, de água durante 1 hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? Então, observando aqui, né, ele está sendo, ó, fez uma tabelinha, ó, ml, que é o que está sendo trabalhado, e hora. Então, 120 ml, essa torneira desperdiçará em 1 hora, tudo bem? E aí ele pergunta na questão de 24 horas. Reparem sempre, gente, se a unidade de medida que a gente está trabalhando é a mesma. Aqui é a hora, então tá certinho, tá? Beleza. Sabendo isso, o que você vai verificar? Essa questão aqui, 125 ml, né? Ele desperdiça em 1 hora. Aqui, olha, ele vai desperdiçar quantos ml, né, em 24 horas, mililitros? Vai desperdiçar mais ou vai desperdiçar menos? Vai desperdiçar mais, né? Quanto mais horas eu tenho trabalhando aqui, ó, né? Então, vamos lá. Então, aqui tá aumentando, do menor para o maior, né? Então, quanto mais horas eu tenho trabalhando aqui, ó, quanto maior o número de horas, né? Maior o número de mililitros, que é o quê? Que é desperdiçado por essa torneira, tá? Então, ou seja,
A regrinha aqui é diretamente proporcional. Então, ou seja, eu vou multiplicar em cruz, tá? Bom, beleza. Aqui eu já facilitei a vida de vocês, né? Ótimo. Agora aqui vocês têm que verificar uma coisa. É essa parte aqui, ó. Litros. Gente, litros. O que está sendo dado é litros ou ml? Mililitros, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O valor de X que vocês vão achar aqui é em mililitros. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a tantos mililitros. Só que a resposta, né, as alternativas, ela vem sendo dadas em litros. Então, uma coisa que vocês precisam saber, que 1000 mililitros, tá? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Olha, 1000 mililitros é igual a 1 litro, tá? 1000 mililitros é igual a 1 litro. Ou seja, então o valor que der aqui, vamos supor que aqui fosse 1000 mililitros, eu teria 1 litro como resposta, tá? Então, vocês vão verificar isso aí direitinho e achar o resultado, tá? Para isso, é só dividir, ó, o valor que der aqui por 1000, tudo bem? Então, vamos lá. Na questão 3, ó. Uma lesma anda 25 centímetros em 1 hora. Quantos metros percorrerá em 2 dias? Então, verifiquem a questão da pergunta também, tá, gente? Aqui eu não vou verificar se é direto ou inversamente proporcional, tá? Depois vocês já entenderam aí a questão anterior. O que eu tenho que verificar aqui, né? Eu tenho, ó, centímetros 25 em 1 hora. Aí eu tenho quantos metros percorrerá em 2 dias. Lembrando, né? Um dia é igual a 24 horas, tá? Então, ou seja, 2 dias é igual a 48. Então, aqui eu já facilitei a questão do cálculo para vocês, tá? E vocês têm que achar aqui, ó, X centímetros. Lembrando que se você está trabalhando centímetros, o resultado que está sendo dado aqui é 100 centímetros, tá? E aí, a questão da pergunta. Isso vocês têm que observar sempre, ó. Metros. Está sendo passada em metros, ou seja, eu tenho que lembrar que 100 centímetros é igual a 1 metro. Nós já trabalhamos isso ano passado, né? É igual a 1 metro. Ou seja, os centímetros que der aqui, você vai dividir por 100 e vai achar a quantidade de metros. Então, se aqui desse 100 centímetros, 100 dividido por 100 dá igual a 1 metro, tá? Então, aí vocês já sabem como calcular, né? Nessa 4 aqui, já não vai entrar aquela questão da regrinha de 3. Vai entrar o quê? Perímetro, né? Então, ó, Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou em um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Então, lembrando, gente, olha, aqui eu tenho 40 metros, isso aqui é um terreno retangular, né? E aqui tudo, ó, e essa parte toda são 27 metros, né? Ou seja, aqui atrás, ele vai ter 27 metros. Aqui é 40, desse outro lado vai ser 40 também. Só que ele está perguntando quantos metros de tela ele vai gastar. Então, repare que tem um portãozinho aqui. Por que ele deixou esse portãozinho aqui? Isso aqui já foi passado um parecido com esse aqui no AVA, tá, gente? Então, por favor, prestem bastante atenção aí na questão, porque ela é bem simples. Eu não vou explicar mais, tá?
Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra paz, representada abaixo, é igual a tan, 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 tan. Então, aqui, gente, ó, o que eu vou fazer? Calcular, né? A área da palavra paz também é bem simples, eu não vou falar mais nada. Tenho, então, aí uma ótima atividade dessa semana, tá bom? E tchau, tchau, até semana que vem.